Enchentes, secas, ondas de calor. Eventos extremos registrados no mundo cada vez mais frequentes e intensos. A humanidade alterou o clima no planeta e as consequências já são sentidas por todos, especialmente os mais pobres. A COP27 discute quem paga a conta dos investimentos necessários para conter o aquecimento global. Chuvas no Paquistão, na Ásia, inundaram 1/3 do país em meados de 2022. 33 milhões de pessoas foram afetadas. Pelo menos 1.500 morreram. Para os cientistas, o dilúvio foi muito pior do que teria sido por causa do aumento da temperatura no planeta. Para produzir bens de consumo e realizar todos os tipos de atividades, os seres humanos lotam a atmosfera de gases poluentes. As consequências são esses eventos extremos. Na África, inundações inesperadas em algumas regiões e secas persistentes em outras. México e China também enfrentam estiagens. Temperaturas acima de 45 graus matam em alguns locais. Há registros de ondas de calor na Índia, Japão, Califórnia, Reino Unido e partes da Europa. O físico Paulo Artacho, membro do IPCC, painel internacional de cientistas que estudam o clima há décadas, explica. Já entramos na área vermelha da mudança climática, ou seja, uma área que tem implicações muito graves sobre todo o clima do planeta e que interfere, obviamente, na produção de alimentos, nos eventos climáticos extremos que estão aumentando muito forte, de uma maneira muito rápida. Tivemos secas no Brasil Central no ano passado, muito forte, chuvas extremamente intensas na Bahia, em Minas Gerais, escorregamentos em Petrópolis, Paraty e assim por diante. Então, o planeta já entrou em estado de emergência climática. A partir da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, os poluentes começaram a se acumular na atmosfera. A temperatura média no planeta já subiu 1,1 graus Celsius. Pode até parecer pouco, mas este aumento causa problemas principalmente em áreas mais pobres, onde as populações não conseguem se proteger dos impactos. Em algumas regiões do Nordeste brasileiro, a temperatura chega a 2,3 graus. Na Amazônia, 2,1, alterando relações dos ecossistemas da floresta tropical. Tudo isso estará em discussão na COP27, a Conferência do Clima da ONU, desta vez no Egito, na África. Cientistas do mundo todo, especialistas em estudos do clima, afirmam que é preciso reduzir as emissões em pelo menos 7% ao ano nos próximos 28 anos, ou seja, até 2050, para evitar que a situação se agrave ainda mais. O desafio é muito grande. Ela é complicada na Europa, por exemplo. Os países dependem do fornecimento de gás da Rússia, que desde que começou a guerra contra a Ucrânia, ameaça cortar o fornecimento. Imagina um inverno gelado sem aquecimento. A Inglaterra se vê às voltas com a inflação. Pobreza e desigualdade se espalham pelo mundo. E a questão é sempre a mesma. Quem vai pagar a conta dos investimentos em energias renováveis e em projetos que possam conter os estragos que já estão acontecendo? E os países europeus erraram em não avançar e apostar em energias renováveis como solar e eólica de uma maneira mais intensa. Os países desenvolvidos, tradicionalmente, não estão liberando qualquer quantidade de recurso para ajuda aos países em desenvolvimento reduzirem as suas emissões. Isto tem que ser revertido rapidamente para que a gente possa construir uma sociedade com um clima sustentável no futuro. O que os países em desenvolvimento estão solicitando é uma ação muito pequena, né? É montar um fundo da ordem de 100 bilhões de dólares por ano para que os países em desenvolvimento possam reduzir as suas emissões.
Para conter o aquecimento global, a ciência indica que os governos têm que agir em duas frentes. Parar de queimar combustíveis fósseis, isso é possível, já temos tecnologia para reduzir as emissões em pelo menos metade até 2030, basta implementar políticas coerentes, onde o interesse principal não seja das indústrias de petróleo, mas seja o interesse da população mundial como um todo. A segunda coisa que nós temos que fazer é zerar o desmatamento de florestas tropicais. E a situação do Brasil, como é que está? A gente já teve um protagonismo nessa questão climática e depois as coisas pioraram muito, principalmente com o avanço do desmatamento na Amazônia, né? Nós podemos reduzir as nossas emissões em 44%, que corresponde às emissões do desmatamento da Amazônia, de uma maneira muito barata, muito rápida, muito fácil e com benefícios enormes para o meio ambiente. Então, o que a gente espera é que o próximo governo implemente políticas de desmatamento zero na Amazônia. Outro dia eu estava entrevistando o líder indígena Ailton Krenak e ele falou: todas as COPs foram traídas, as pessoas vão lá, colocam seus compromissos e não cumprem. Adianta esse tipo de reunião da ONU? Nós precisamos de um sistema de governança global que funcione. E o Krenak tem razão de que até hoje nenhuma das COPs, das 26 COPs que tivemos, realmente teve algum papel fundamental na redução das emissões. A razão disso é que os governos respondem muito mais aos seus interesses econômicos, inclusive o governo brasileiro, do que aos interesses da sua população. No caso brasileiro, você vê que a maior parte do nosso desmatamento é causado por crimes ambientais na Amazônia. Isto tem que mudar. Isto tem que ser revertido rapidamente para que o Brasil possa, de novo, ser um país onde todos os demais países do mundo possam confiar nas suas políticas ambientais e climáticas.